Receberam. Isso. Isso, então, né? Vamos abrir a roda, então, boa tarde, né? Todas, todos, todes. Então, eu peço, né, licença para trazer uma parte de uma etnografia que eu estou construindo desde 2003, quando eu comecei no Ministério do Meio Ambiente, depois, a partir de 2008, na Cultura, conhecer as práticas, né, culturais de vários povos e comunidades tradicionais. E a partir daí eu procurei fazer um diálogo, né, com as políticas públicas, né, em que nível se dava esses diálogos, quais eram os espaços de participação social, enfim. E isso vem sendo meu tema, né, de pesquisa, então já faz algumas décadas, e eu trouxe isso para a universidade. E agora para o pós-doc, né, quando eu encontrei a Rumi e a Gabi, eu achei um lugar que eu pudesse trazer esses temas, né, para a gente olhar de uma forma um pouco mais aprofundada. Então eu trouxe esse PPT, né, que é, na verdade, um recorte do meu projeto de pesquisa de pós-doc, que eu estou fazendo com a Rumi e com a Débora Lerrer, do CPDA, da Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Estou com elas durante esse ano, que se chama a Etnocartografia das Aprendizagens com os Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Vou trabalhar, né, a questão do projeto de educação e desenvolvimento sustentável agrário e as interlocuções com as políticas públicas. Então, não sei se dá para ver bem aqui no mapinha, mas vocês têm acho que eu botei em PDF para vocês, né? Tem a cartografia. Então, assim, a minha pesquisa agora está nesse nível, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, tá, daí que tem os objetivos do meu trabalho, a metodologia, né, que eu passo da cartografia subjetiva para a cartografia na filosofia da diferença, até chegar na cartografia na perspectiva decolonial. Então, isso é só... Mas, assim, o que interessa é os antecedentes, né? Então, tá entrando mais gente. Esse slide aqui, quando eu estou falando dos antecedentes, ele fala dos documentos e dos tratados produzidos no sistema ONU, Unesco, né, que apontam desde a década de 60, né, para a necessidade de proteção por parte do Estado da sociobiodiversidade, em particular, né, os corpos dos povos originários, né, os corpos racializados, que historicamente eles não tiveram, né, direitos, território, cultura e identidades contempladas no projeto de desenvolvimento que estrutura principalmente, né, aqui a nossa sociedade, né, que ela é baseada no racismo estrutural, enfim. Aí só como exemplo, né, de como esses documentos eles organizam a política mundial, né? Só tomo como exemplo, porque a Gabi, eu acho que na aula dela já falou da Convenção, né, da Diversidade Biológica de 92, que o Brasil ratificou em 98. Eu pego assim uma viagem no túnel do tempo e cito o decreto 80978 de 77, que vem da Convenção Relativa à Proteção de Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 72. Né? Então, assim, quer dizer, com isso, o que a gente vê, assim, que as Nações Unidas, elas já solicitavam aos estados, né, desde a década de 60, que eles, né, começassem a produzir políticas públicas para preservação, tanto do patrimônio cultural quanto natural. Ou seja, faz pelo menos 50 anos que o Brasil foi pautado para construir uma política voltada para esses territórios e para essas populações, né, que hoje vão congregar o que a gente vai chamar de povos e comunidades tradicionais. Então, assim, só para a gente ver que esse debate, ele é um debate que não se inicia no Brasil, né, e que ele, na verdade, ele vem como demandas, né, para que a gente possa fazer uma inserção mais qualificada dentro do modelo capitalista. É isso, né?
E aí a gente vai ver que tem todo um contexto de influência, né? Antes da política ser desenhada, aí os atores, né, quem está interessado no tema, começa uma disputa de narrativa, né? Então tu tem os organismos internacionais, tu tem os movimentos sociais, tu tem aí os movimentos indígenas, né? E aí eu cito alguns aqui, por exemplo, o CIMI, né? O CIR, a PIB, a POIME, COIAB, enfim, começa a popular uma série de atores e, né, não vem só gente que está afim de construir política, mas tem gente que está afim de ocupar esses territórios de uma outra maneira. Então começa todo o lobby também, né, da bancada ruralista, né, do que a gente chama do boi da bala e da boi bala aí? Esqueci o outro. Hã? Bíblia, obrigada, Renan. Meu marido está me ajudando na aula hoje. Aí o pessoal do agronegócio, o pessoal do garimpo, da pesca ilegal, do roubo de madeira, da grilagem, poluição, assassinato, enfim. E agora, né, e a gente vai ver, vou dar um spoiler, né, a gente vai ver como a política está pequenando, porque justamente faz desde 2016, né, vamos marcar esse tempo, assim, a gente está num processo do Estado, né, ele mesmo desconstruir e tirar a prioridade dessas políticas, né? Então, assim, os órgãos governamentais que deveriam estar funcionando já não funcionam mais, não fiscalizam, não prendem, não fazem o que tem que fazer. Então, assim, ele torna esse contexto adverso ainda pior, né, para a implementação dessas políticas. Mas, né, isso é agora. Então, aí a gente tem, né, lá pelos 2000, a questão, né, de que agora é pauta de governo, né, que a questão da diversidade sociocultural, né, ela é pauta de política pública, tem várias populações que já estavam, né, se organizando para ter os seus direitos, seus territórios, suas identidades reconhecidas, né, e se começa toda uma discussão, né, que vai falar sobre a questão de que essas populações, né, também são guardiões do patrimônio e da diversidade, porque assim, a diversidade, a questão do sistema, não é só um fenômeno natural, ela é também um fenômeno cultural, né? Porque assim, ela resulta da ação humana no ambiente, né? Então assim, se tem cada vez mais um entendimento do quanto é importante a gente conhecer esses sistemas que são alternativos, né, a esse modelo meio hegemônico de monocultura e agronegócio. Então começa, né, alguns contextos ficarem mais fluidos para isso. Ajuda também a questão da Constituição, né, a gente nos artigos 215 e 225, apontar, né, para a preservação das manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras, né, e a questão da integridade e a diversidade do patrimônio genético, né. Então, começa toda uma discussão, né, para tentar se entender o conceito que eu acho que é o fundamental nessa discussão, que é quem são esses povos e comunidades tradicionais, né. Tinha uma ausência, até então, de uma definição clara do conceito de povos e comunidades tradicionais. Quem era, né? Do ponto de vista jurídico, a gente vê que a primeira lei que vai empregar essa expressão populações tradicionais foi a 9985 de 2000, né, que instituiu o SNUC, o Sistema de Unidades de Conservação da Natureza. Mas ele falava sobre os povos e comunidades tradicionais,
mas não trazia um conceito, uma noção, né? Então ele era aberto, muito polissêmico e continua, né? Só tinha essa coisa da se tinha a ideia de que esse conceito ele tinha que ser largo, abrangente, inclusivo, né, para segurar todas as populações que vivem de modo tradicional, né, e que tiram o seu sustento, né, desse trabalho, que tem a ver com a terra, com a água, né, com a natureza, que eles pudessem se reconhecer dentro dessa política, né. E aí, então, o que que acontece? Vai surgindo, né, o contexto para a política nacional de desenvolvimento. Porque o que que acontece? Em 2004, lá em Lusiânia, acontece o primeiro Encontro Nacional das Comunidades Tradicionais, né? Então, participaram, além dos povos indígenas e os quilombolas, agroextrativista, seringueiro, quebradeira de coco babaçu, pescador artesanal, caiçara, gerazeiro, vazenteiro, pantaneiro, cigano, pomerano, comunidade terreiro, de fundo de pasto, né, os faxinais e os ribeirinhos de São Francisco. Então, assim, foi um monte de gente para lá para tentar, né, entender quem eram essas populações, quais são as marcas, né, que podem juntá-las nessa denominação, né, de povos e comunidades tradicionais. E aí, então, um dos resultados importantes desse encontro foi definir uma composição para a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, que foi criada por um decreto em 2004, né? E o reconhecimento dessa comissão fez, né, com que se abrisse uma porta para que eles pudessem dialogar com os formuladores da política. E isso foi bem legal, foi muito importante, né? Então, assim, se começou a fazer todo o desenho da comissão, né? Como é que ela ia funcionar, como é que as competências, até onde ia, quem ia integrar, né? Essa comissão nacional, né? E o objetivo era, a partir dessa comissão, elaborar o que vai se chamar a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, né? Então, que era com a finalidade de reconhecer, fortalecer, garantir, né, os direitos territoriais, principalmente, né? A questão do território é chave para povos e comunidades tradicionais, né? Seus direitos sociais, ambientais, né, econômicos e culturais. Então, assim, se começa um trabalho muito intenso que mobiliza vários ministérios, né, muitos ministérios. A primeira versão, se eu não me engano, seriam 14 ministérios, né? Agora são 49 e são 12. Peraí, depois eu vejo direitinho a formação para vocês. Mas, assim, era uma comissão muito grande, né? Com representação de todos esses povos que eu comentei, e tinha mais tinha um grupo de mulheres e representante da Secretaria Nacional de Juventude como ouvintes, né? Então, assim, começa a ser traçado o que a gente vai, né, a política, que foi lançada em 2007 a partir de um decreto também, né? E essa política ela é importante porque ela define, ao menos conceitualmente, né, povos e comunidades tradicionais, territórios tradicionais, e ela também depois vai trabalhar com a ideia de desenvolvimento sustentável, quer dizer, o que se entende. Por quê? Porque a política tem como objetivo desenvolver mais adiante os planos de desenvolvimento sustentável para cada comunidade, né, que vai participar do projeto. Então, assim, a ideia, né, de definir povos e comunidades tradicionais como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica.
utilizando conhecimento, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Esse conceito é chave, né? Todos os outros ministérios, né, vão também organizar a sua política de cultura, as suas políticas, as outras políticas de educação, né, a partir desse conceito ampliado. É claro que daí a gente vê que não há ainda não há como eu vou chamar, uma unanimidade, né, de quem são esses povos, né? Quem são esses povos a gente ainda não tem, porque assim a gente vê que num documento de 2011 tem uma lista de povos, 2016 tem outra, 2014 tem outra, a composição agora da nova, que agora não é mais comissão, é comitê, né? Então é um conselho, na verdade, agora, né? Então, e o conselho ele não é, ele perde sua função, né? O conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Então, o que acontece? Essa parte ainda é muito polissêmica, tá aberta, né? Até porque assim, tu vai descobrindo outros povos, outras comunidades e as pessoas vão se inserindo, né? Ou não, a partir de uma questão que eu acho que é basicamente a partir de autorreconhecimento, né? E a questão do território, né? Para a reprodução do modo de vida. Peraí que eu vou ver o chat, porque tem alguém escrevendo alguma coisa que eu não consegui. Isso, exatamente, o Tata Sobodê, né? Sim, garimpeiro. Garimpeiro não é população tradicional, né? Ele não. Ao contrário, né? A gente estava lá em Roraima agora, Thaís pode até falar, né? A gente não consegue mais comer peixe. Imagina, a população de Roraima, de Boa Vista, não come mais peixe em função de mercúrio, né? Não, não é, né? Não, o MST, ele é população do campo. Depois eu vou chegar até ali. Depois a gente vai trabalhar justamente essas questões dos nomes, né? O MST não é população tradicional e nem pequeno agricultor e tal. Extrativista sim, mas a pequeno agricultor não. Eles são populações do campo, eles estão em outro decreto, né? Sim, Camila, inicialmente era o mesmo número, né? Tanto de governo quanto de sociedade civil. Agora a sociedade civil está maior, bem maior, né? Depois eu vou mostrar para vocês, mas ela não está com a mesma potência, né? Ela não tem mais esse espaço para fala, para discussão, né? Também a questão, voltando, que às vezes eu me perco, né? Então, povos e comunidades tradicionais e os territórios tradicionais, né? Então, que são os espaços necessários para a reprodução cultural, social e econômica dos povos, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária. Observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente ao que dispõe, né, os artigos 231 da Constituição e o ato, o ato 68, né, das disposições constitucionais transitórias, né, que tem toda aquela coisa que é o direito, né, ao território para a reprodução de modo de vida. E o que acontece daí, muitas vezes, eu acho que o Flávio daqui a pouco entra nisso, né? É que esses territórios, muitas vezes, por exemplo, têm uso comum, né? Então, assim, essa coisa, por exemplo, os indígenas ainda não têm, né? Não tem a posse, os quilombolas já têm. Então, assim, o Estado trata de maneira diferente essa questão, né? Que é jurídica, como é que tu vai organizar isso? E isso ainda gera muita coisa, porque vocês veem, assim, quando os direitos não estão assegurados, vem um presidente que imagina que os indígenas ocupam muito espaço e quer reduzir esse espaço, arbitrariamente. Né? Então, assim, essa questão do território tradicional, da ocupação e do reconhecimento é ainda, eu acho assim, o maior gargalo da política, né? Porque isso ainda não ficou bem definido. Né? E com o reconhecimento
quase parado, né? Então lascou. Mas enfim, a gente tinha, né? Então, em 2007, esses conceitos, pelo menos, para a gente poder disputar, né? Com a sociedade, esses espaços e essas políticas. A partir de 2007 é lançado, né, os planos de desenvolvimento sustentável. Tem um plano que é lançado pelo IFAM, né, e aí começam as políticas a fervilhar. Aí tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas eu acho assim que, só para a gente finalizar um pouco a questão da política nacional, né, desenvolvimento dos povos tradicionais, eu acho assim que o maior mérito dela foi, né, tirar da invisibilidade, né, essa parte bem importante, né, da nossa população, e que estabeleceram algumas diretrizes e alguns objetivos, né, que conseguiram até, eu diria, até 2010, 2012, se articular em diferentes ministérios, com diferentes políticas, com diferentes, né, frentes que já estavam sendo contempladas, né, por outras políticas. E isso é uma característica também das políticas para povos e comunidades tradicionais. Elas estão espalhadas, elas estão todas elas pulverizadas. Então você tem algumas políticas que convergem, né? Outras não. Por exemplo, vou dar um exemplo que está na base da minha discussão, que é a educação do campo e a educação quilombola. Ora, a educação do campo contempla, ela cita nominalmente, né, a educação quilombola. Os quilombolas, eles estão inseridos, são considerados populações do campo, só que tem quilombo urbano. Os indígenas têm um projeto de educação próprio, mas também são considerados tanto os povos tradicionais quanto populações do campo. Tá? Mas não são citados, por exemplo, na diretriz. Os quilombolas são. Só que para os quilombolas, a gente tem os planos de desenvolvimento sustentável e, para a educação do campo, o projeto é reforma agrária e assentamento. Então, vejam, as coisas vão indo para lugares estranhos, porque até teoricamente vem de lugares diferentes, né? Hoje, por exemplo, grande parte das pessoas que trabalham com educação do campo, eu incluída, né, comecei com o quê? Pedagogia crítica, né? Teoria crítica, materialismo histórico. Quem trabalha com quilombo vai indo mais para o para o contra-colonial, vai indo para outros lugares, né? Então, assim, essas políticas, elas apontam coisas muito diferentes. E é bem interessante tu olhar, né, os sentidos que isso produzem nas comunidades onde elas são implementadas. Isso é uma das coisas que a gente está olhando, que eu estou olhando bastante nessa minha pesquisa, porque assim saem projetos bem interessantes e saem outros que não, né, que são meio mais já colonizados, enfim. Aí, sim, Camila, eu mando para vocês o material, eu achei que já tinha mandado, desculpe. Que mais que eu ia falar? Ah, sim. Aí, só para finalizar essa parte da questão das políticas que se pulverizam, né? Eu trouxe aqui as outras políticas, tá? Então, a gente tem agora. Ah, tá, Camila, tá ok. A gente tem, por exemplo, como políticas, né? A gente tem a educação do campo no MEC. A gente tinha antes o Pronera, porque o Pronera é bem interessante, né? Porque ele vai trabalhar com povos e comunidades tradicionais e assentamentos de reforma agrária, né? Para EJA, para cursos de formação, vai trabalhar com mulheres, vão trabalhar com um monte de coisa, né? E eu acho que era um projeto assim que
Bom, é referência até hoje, justamente porque ele tinha essa organicidade, né, essa capilaridade, e porque ele estava fora do MEC. Porque quando tu entra para o MEC, tu vai ver, daí começam as caixas. A educação do campo, a educação quilombola, a educação indígena, a educação para as relações étnicas raciais, né. Depois tem a qual que é a outra? Ah, sim, daí tem todos os processos de certificação, né, da Fundação Palmares, do Quilombo. Aí depois tem os projetos da FUNAI, do MMA, do INCRA, do Ministério da Saúde, enfim. Aí começam vários outros projetos, né. Na cultura, por exemplo, a gente tinha, além, né, da questão do reconhecimento da Palmares, né, dos quilombos, você tinha São Griot, você tinha, hã, os museus comunitários, você tinha uma série de coisas que envolviam povos e comunidades tradicionais, pontos de cultura indígena, ponto de cultura quilombola, ponto de cultura digital no meio da floresta, enfim. Começam a popular essas coisas todas, né, e você tem, assim, 10 anos florescentes. E que depois, né, começam, assim, lentamente já na gestão da presidente Dilma, né, da presidenta Dilma, a perder a sua prioridade, né, a prioridade era outra, era emprego, gerar renda, obras e tal, né. E depois começa, né, o que a gente vai chamar, assim, meio que o ocaso da coisa, né. Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês, que ela tá pequena. Mas eu acho que talvez dê para ver. Espera aí, deixa eu tentar aumentar. Que é o seguinte, né, deixa eu ver se é nessa. Ah, aqui, essa aqui da comissão, tá. Deixa eu botar essa tela mais para cá, que daí eu acho que dá para vocês verem. Ó, então você tem, né, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que ela é revogada por um decreto de 2016, que aí institui o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Eu acho que aqui esse é um marco, né, do recuo da política, da perda de prioridade, né, e de tudo que vem para frente, né. Então, assim, esses anos agora não são favoráveis, né, para nenhuma política que lide com direito humano, né, aliás, nada que seja humano é favorável nesse governo, mas, assim, eu acho que o recuo, né, o recuo de acesso ao direito que a gente teve nesses últimos 6 anos, assim, a gente vai ter que militar muito para recuperar, né, porque não vai ser fácil e o cenário político, mesmo que mude, ele não é favorável, né. Então, assim, eu acho que todo esse começo feliz que foi, né, construído a partir de muita militância, de muita luta, ele se diluiu, se perdeu muito, né, e isso, assim, o os sentidos, né, o que que isso vai produzir para a política, é algo que a gente vai ter que acompanhar com muita atenção, né. Agora eu acho que até o Flávio agora eu acho que vai dar uma geral, né, sobre a questão quilombola e tal, porque eu vejo, assim, que os aqui no sul, falando do sul, eu acompanho todas as escolas indígenas e quilombolas, públicas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né, a partir de um outro projeto, e a gente vê, assim, que como até acesso, né, aos recursos que normalmente eles teriam do MEC, foi parado, né, em função de prestação de contas, de falta de formação, de falta de, hã, como vou dizer, de gestão, né, por parte do governo federal das políticas que ele mesmo implementa e oferta para essas populações aqui no sul. Na próxima conversa, né, que a gente vai ter, que vai ser sobre educação, eu vou trazer a cartografia que foi feita e vocês vão ver, assim, que as escolas cada vez mais fecham,
né? Por exemplo, as escolas cada vez com menos professores e funcionários, cada vez mais precárias, cada vez acessando menos recurso. Então, assim, tem uma um contexto agora que parece que é realmente, assim, de retrocesso total dessas políticas, né. E, a gente vê, assim, quantas iniciativas ainda persistem, resistem, insistem, né, e isso, assim, a gente tem que valorizar cada vez mais, porque, assim, não tá fácil, né, não tá um ambiente favorável. E, enfim, não vamos começar a chorar aqui, né, porque talvez tudo isso mude daqui a pouco tempo, mas assim, é a esperança, né, mas assim, não tá fácil, né, então assim, a gente está descobrindo muitas coisas ao ir nessas comunidades, né, ao falar com essas pessoas, assim, dessas dificuldades, assim, e o que faz me lembra até a tese da Claudete, né, que é o sentido que provoca a ausência da ação do Estado, né, a ausência de uma política pública funcionando, a ausência de um trabalho dirigido para aquelas populações, né, é simplesmente devastador. A gente às vezes, hã, que vive, às vezes, né, mais de um modo urbano, deslocado disso, a gente não percebe, né, assim, o desastre que é a gente, não contar com o serviço do Estado quando ele é absolutamente necessário, né. Enfim, é isso que hoje eu tinha para compartilhar um pouco com vocês, né. Vou trazer, né, a gente vai ter outros encontros, eu acho 2, né, que daí eu vou trazer outra parte do meu trabalho e tal, mas, assim, só para realmente, assim, é a minha primeira conversa, né, Rumi, sobre o trabalho e tal, então, assim, eu não tenho respostas, eu só tenho perguntas, né. A gente está sempre, assim, se perguntando. E deixa eu dar o crédito, né, eu fui para Roraima, então todas essas artes que eu peguei, é de um artista plástico, de um poeta, de um escritor, de um educador chamado Jaider Isbell, tá, que eu conheci, tive o prazer de conhecê-lo, e ele partiu no passado, mas ele deixou, né, toda essa riqueza e eu fui para Roraima mês passado agora, e fiquei de novo impactada e trouxe para vocês, né, para que pelo menos a gente consiga ver que a beleza prospera, né, apesar de tudo. Então é isso. Obrigada. E tô agora passo a palavra para Gabi, para o Flávio. Diga aí, querida. Né? Não dá só para chorar, né, amiga? Uhum. Exato. Isso.
Uhum. É, mas então, assim, só para dar, só para esclarecer, eu sou gestora, né? Eu, na verdade, eu sou da letras, mas eu fiz várias especializações e mestrado e doutorado voltado para gestão pública, principalmente de articulações de redes, tá? Por quê? Porque quando eu entrei no governo federal, a gente falava muito que a participação social era uma metodologia de governo. Então, havia uma orientação da Presidência da República, lá em 2003, para se organizar conselhos, para se organizar espaços de participação social ampliada que tivesse representação tanto de diferentes ministérios quanto de diferentes segmentos, né, interessados naquele tema. Então, para quem viveu aqueles anos e lembra, a gente teve desde 2003, né, um lote de conferências nacional, né? Eu lembro que eu organizei aqui no Sul e depois eu fui para Brasília organizar a primeira Conferência Nacional de Meio Ambiente. Depois a gente organizou a de cultura, tinha de saúde, tinha de tudo, né? Então, assim, vejam, era uma orientação política esses conselhos. Era aquilo que a gente tinha que organizar, era um espaço, e assim, ó, tem vários, inclusive, assim, estudos do Avritzer, que eu acho que é super importante, que avaliam a qualidade da participação, o quanto, né, também havia colonização, imposição de pautas e tal. Não estou dizendo que não é, que era perfeito, mas existia essa orientação. Então foi feita todo, né, um trabalho primeiro, principalmente na primeira gestão, de fazer esse mapeamento, de criar esses conselhos, de criar esses grupos, né, e colocarem eles justamente em lugares estratégicos para poder discutir essas políticas daquilo que a gente chamava lá no governo de agenda social. Agenda social é um termo que, né, que o IPEA cunhou para designar essas políticas que a gente criava, obrigada, amor, com foco em populações vulneráveis, era isso, né? Povos, comunidades tradicionais, periferias, rural, etc. Que envolviam, né, meio ambiente, educação, saúde, trabalho, previdência, o desenvolvimento agrário, desenvolvimento social, turismo, esporte. Então, assim, tinha o que a gente chamava um pool, né, de pessoas que estavam trabalhando para que essas políticas elas acontecessem. Isso era, assim, o foco da primeira gestão. Por isso que foram, né, também esses nossos ministros, por exemplo, como o Gil, o Juca, né, com as suas invenções, né, a cultura no sentido antropológico, que na verdade antropológico isso já é reconhecido pela ONU desde a década de 50, mas que vem, né, como um slogan de governo e que pauta daí todas as ações, né, quando a gente vai falar de populações tradicionais, era uma orientação. E isso foi perdendo tamanho, peso e importância, né, a partir da segunda gestão, porque tinha confusões, enfim. E com a Dilma isso já não tinha mais importância. Se vocês forem prestar atenção na política, esses espaços de participação social ampliada, eles foram perdendo agenda, né? Se encontram uma vez por ano, não tinha mais aquela polvorosa. A Dilma tentou retomar isso no segundo mandato, porque ela viu que ela perdeu todo o apoio popular, né? Que sempre foi característica de tudo que o governo Lula tinha. Né? Ele não fez, não assentou, mas não faz mal, estava todo mundo ali, né? Porque tinha esse apoio, tinha esses espaços em que você podia interferir na política ou imaginar que interferia na política. Né? Com a Dilma isso deu um recuo muito grande, com o Temer, né? Da noite para o dia essas coisas acabaram. E eu acho o seguinte, assim, ó, Gabi, retomar isso, eu acho que a gente não caminha para trás, eu acho que a gente tem que achar outras formas de participação.
Até porque, assim, o que a gente vê é que e o Avritz ele tem um estudo assim, que eu acho fantástico das conferências, assim, ó, o que a gente vê que esses passos de participação, assim, havia uma mistura do que a gente chama de gestor militante, né? Então a pauta de governo ela se confunde com a pauta do movimento social e daqui a pouco a pauta de governo ela é encapsulada, né? Então vira a pauta de todos. E isso, para algumas coisas, né, que a gente vai ver, assim, se a gente for olhar, né, no figurinho, assim, ó, assentamento, reconhecimento, não sei o quê, foi muito recuado, os movimentos eles ficaram muito, né, sem reação. E eu acho que isso foi uma das causas pelo qual, assim, não houve reação nenhuma quando essa agenda caiu em 2016, né? Porque a gente já não estava, a gente já estava colonizado, a gente não estava mais acostumado a fazer essa movimentação, porque ela não era necessária, e quando se tornou necessária, a gente já não tinha mais as entradas, né? Porque veja tudo que aconteceu e a gente olhou na TV, né? A gente viu no celular, quieto. Então, assim, essa falta, assim, de mobilização que gerou tudo isso, eu acho que para mim assim foi a pior coisa que aconteceu, como resultado dessas políticas, dessas necropolíticas, eu acho que foi esse nosso apequenamento enquanto sociedade para reagir. Gabi? Aham, com certeza. Exatamente. Sim. Uhum. Sim. É,
É, uma coisa que eu acho que é importante, assim, a gente ver, é que exatamente assim, tem alguns espaços de participação que são mais favoráveis às populações tradicionais. Justamente assim, ó, comissão. Você daí tem uma pauta de uma agenda de uma semana, as pessoas ficam lá em reunião, elas se dispersam, fazem um monte de coisa. Muitas vezes é mais fácil você ir para as comunidades, escutar, mapear, fazer coisas com parceiros como universidade, como parceiros locais, governos locais, coisas locais, do que você trazer todo mundo para Brasília e ficar, né, naquelas coisas que ficam meio inócuas. Nesse sentido que eu acho que a gente tem que se reinventar, porque uma das coisas que a gente aprendeu lá no governo federal, assim, com muita clareza, foi que o diálogo com a política pública, ele tem que se dar em outros termos, né? Porque se tu vai ver, por exemplo, povos de matriz africana, base oral, hierarquia circular, não, né? Tem todo um tipo de organização, um tempo para conversa, para as coisas, e aí eles têm que pegar e preencher formulário, não sei o que, mandar comprovante, não sei o que, não tem nada a ver. Aí, assim, a forma, né, já o exclui. Então, nesse sentido que eu acho assim que, por exemplo, os editais, né, que foram orais do Ministério da Cultura para povos e comunidades tradicionais, eles contavam a história, eles mandavam gravação, eles se gravavam em vídeo, em áudio, né, e valia, era um documento. Então, assim, eu acho que nesse sentido é que a gente pode pensar. E eu acho que sim, as universidades, né, não vou puxar para o nosso, agora que eu estou na universidade, mas sim, as universidades, elas são parceiras ideais para esse tipo de trabalho, né, para esse tipo de articulação, porque a extensão e a pesquisa está, né, na nossa né, no nosso cerne do nosso objetivo, e a gente está aqui na ponta, a gente pode fazer esse trabalho, porque assim, os ministérios em geral eles não têm recursos humanos e às vezes técnicos para fazer esse tipo de coisa. A gente pode fazer uma mediação muito mais qualificada no local, né? Porque essa coisa, eu acho assim, essa que a gente falava, né, a farra de Brasília, vai todo mundo, a gente pegava 200 pessoas, mandava para os hotéis, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso era um dinheiro muito, às vezes, mal gasto, mal. Vem para a comunidade, faz uma coisa mais orgânica, né? Enfim, mas assim, esses espaços de participação social ampliada, eu acho que eles têm que ser discutidos um a um, né? Porque não há fórmulas. O que há, eu acho, é aprendizado. Eu acho que a gente já sabe o que não dá certo, né? E eu espero que a gente não repita os mesmos erros. Eu acho que a gente tem que repetir, né? Cometer novos erros, pelo menos, porque esses já foram suficientes. Mas, assim, da minha experiência, eu passei estudando redes, né? Estou desde 2007 fazendo o acompanhamento das redes do governo. O que eu vejo, assim, é que muito se produziu e pouco se colocou em prática, né? A gente faz as conferências, aí tu tem o plano de cultura, tu tem o plano de educação e tu não implementa, né? Então, assim, as coisas são meio loucas, né? Na política, porque de um lado tu faz um gesto para produzir um resultado legal e do outro tu tira o recurso, tu coloca outra prioridade e as coisas vão se escapando. Enfim, é mais ou menos isso que eu estava pensando em falar com vocês, né? Podem perguntar, algumas coisas eu sei, né? Outras eu também tô tentando entender até agora, né? Porque deixa eu ver. Bahia, Palmas graduação, muito maravilhoso, obrigada. Sim, o enfraquecimento dos movimentos sociais foi desastroso para todo mundo e perdeu o país e perdeu o governo, porque uma das coisas que a gente vê muito, acho que estava ali no meu PowerPoint pequenininho, mas assim, esse contexto de influência. O movimento social ele tem que estar sempre pressionando o Estado, mesmo que o Estado seja muito legal,
porque assim, senão a coisa desanda, né? Porque daí tu vai, tu já não olha para os teus parceiros, tu vai tentar contemplar aqueles que estão, né, ainda indecisos. E foi isso que aconteceu, aí perdeu a prioridade. Eu acho assim que, principalmente o movimento ambiental, olha o tamanho que era em 2003 o movimento ambiental brasileiro, e olha, né, a gente perdeu isso, a gente perdeu, né, mesmo o MST continua sendo o maior movimento social do campo, mas a gente perdeu muita coisa, né, perdeu esse fôlego. Então eu acho que isso é um aprendizado, mesmo quando o governo ele é favorável, a gente tem, o movimento tem que estar atento, sabe, acompanhando e pautando o tempo todo, não dá para ser muito legal, porque assim, uma das coisas que eu descobri assim nas minhas pesquisas é que essa coisa, essa fusão do gestor militante, ela apaga a, 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 a diferença fundamental, né? Que um é Estado e o outro é sociedade. Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Essa coisa do poder simbólico, desse lugar de decisão, ele ficou muito esfumaçado quando era todo mundo companheiro. E, né, causou o que causou, né, os resultados bons, alguns, e outros não tão bons para os movimentos. Então, assim, eu acho que a gente ter clareza, né, essa coisa, eu gosto muito dessa ideia do lugar de fala, exatamente assim, da onde que eu falo? Eu falo, por exemplo, do ponto de vista de uma gestora, né, professora de política pública, é isso, eu sou gestora, eu olho para o lado, entende? Eu não me confundo, eu não acho que eu sou movimento social porque eu estou ali, não, eu sei quem eu sou. E eu acho que essa confusão que nós tivemos no começo, e que durou uns bons 10 anos, né, que a gente se imaginava gestor, militante, que a gente ainda estava no movimento, não, né, a gente era governo, a gente era outra coisa. E isso eu acho que tem que ser bem administrado quando a gente vai trabalhar na questão do diálogo com o Estado. Porque isso, assim, obliterou, escureceu, deixou muito opaco muitos espaços e muitos acordos que poderiam ter sido feitos, né, muitas reformas que poderiam ter sido feitas não foram feitas porque não foram solicitadas, porque a gente estava imaginando que a gente estava falando de igual para igual, e não é. Né? O Estado ele tem um poder que é muito maior, né? Sim, fala, Ronaldo.
Sim. Tu sabe que tem uma experiência que eu acho que é bem legal, assim, de ser comentada, porque justamente um dos objetivos, por exemplo, do programa Cultura Viva, que era um programa que dava recursos financeiros para equipamentos culturais que já existiam dentro de comunidades. Então, eram equipamentos culturais privados, de instituições, né? Grupos de teatro, capoeira, dança, qualquer coisa, tá? E um dos objetivos dessa política era articular redes, ou seja, para que os pontos de cultura se articulassem entre si e com a rede, né, de pontos de cultura que o governo estava fazendo. E isso aconteceu, teve as teias, teve um monte de coisa, foi bem legal. Mas sabe o que aconteceu de mais legal? Eles fizeram uma rede deles. Eles, os pontos, se articularam entre eles. Eles começaram a se unir dentro dos territórios e aí se organizar a partir de comissões, dessas redes que eles faziam, locais, e aí pautar as políticas que eles precisavam para aquela região, para aquela comunidade, para que. Entende? E aí, né, eu não sei o quanto vocês acompanham da política cultural, mas nós tivemos uma época entre 2008 e 2012 que nós tínhamos mais de 43 editais diferentes, ou seja, 43 ações diferentes para um mesmo programa. A partir desse mapeamento das demandas de cada grupo, de cada território, de cada. Entende? Então, assim, isso foi uma coisa que não foi projetada, não foi. Quando se formulou a política, não se imaginou, né, que eles fariam isso, mas imaginaram que eles ficariam ligados ao governo e tatatã. Não, e eles fizeram essa função e eles conseguiram, assim, praticamente redesenhar o programa em curso. Inclusive, quando eu fui para o doutorado, eu fui fazer o redesenho do programa, né? E foi isso, a gente fez todo o redesenho junto com esses pontos de cultura e tal. Então, assim, ou seja, às vezes eles falam, né, que eles hackearam o Estado, ou seja, o Estado foi fazer uma rede para fortalecer as ações do Estado e eles pegaram e foram lá e foram fazer uma outra coisa em outro lugar, né, e sem a presença do Estado. Então eles pautavam o Estado quando eles necessitavam. Eu achei que esse movimento de hackear o Estado, né, de hackear a política, eu acho que isso é muito legal, porque eles entenderam como é que funciona a questão da tensão que tem que ter, né, entre a sociedade e o Estado. Eu acho que essa é uma questão que foi bem legal. E sim, claro, né, Ronaldo, todo mundo era meio confuso, porque assim, quem é gestor mesmo, né? São poucas pessoas. O Estado, todo o Estado, no municipal, distrital, estadual, ele é ocupado por políticos, por cargos políticos, que não necessariamente sabem de gestão, né? Então, assim, às vezes, assim, aquilo que o gestor imagina não é nem legal, não é nem possível, não tem nem legislação, né? Então, assim, às vezes as pessoas vão delirar lá no Estado até entender o que eles podem e o que eles não podem fazer, quais são os limites, né? Porque o Estado, ao contrário da sociedade, nós podemos fazer tudo, né, que não for ilegal.
Agora, o gestor, ele só pode fazer aquilo que está determinado. É diferente, é outra lógica, né. E até a gente compreender isso levou alguns anos, assim, é muito aprendizado, né, muito estudo, muita coisa. Então, assim, mas eu acho que sim, existem boas experiências, né, e poderia citar várias, inclusive com o pessoal, os indígenas, né, eles tinham redes deles, enfim, o pessoal dos museus comunitários, eles conseguiram fazer articulações muito para além do Estado, e eu acho que aí que eles cresceram, né, e por isso que eles ainda existem e estão aí produzindo cultura, né. Enquanto outras redes, às vezes, com muito mais recurso financeiro para se manter, já não tem mais nada, né, acabou o recurso, foram embora. E essa é a grande questão também, né. Buenas. Júlio? Obrigado, professora Valéria, pela participação. Acho que foi bem esclarecedora. Refletindo um pouquinho sobre a OIT, né, a Convenção 69 da OIT, Uhum. que ela levanta ali povos originários e tribais, e daí aqui no Brasil, a gente, de que forma a gente vai compreender esses povos originários que dá para dizer que é fácil, né? Povos São indígenas os indígenas. e os povos, e daí de que forma que a gente compreende os povos tribais, me parece que quando essa orientação vem para o Brasil, né, o Brasil ratifica e internaliza no ordenamento jurídico brasileiro, a partir daí, acredito que o decreto 6040 de 2017, que ele dá uma pincelada de quem são, né, esses povos que a Convenção 69 da OIT deve cuidar, né? Então, me parece que os povos tribais, então, são compreendidos como comunidades tradicionais, né? Daí entrariam aí os quilombolas e tantos outros, né? E é interessante também que numa interpretação alargada ali do artigo 216, 215 da Constituição, né, que fala sobre a cultura, modo de vida, o modo de criar, fazer e agir, né? Ali colocam esses povos como um povo, povos que tem que ser, o patrimônio deles ser um patrimônio histórico, cultural e que deve ser preservado, né? Então, e que esse rol faz todo sentido que não esteja fechado, por causa que às vezes a gente vai enxergar, vão estar sendo reconhecidos outros povos e comunidades tradicionais diferentes, né, de quilombolas e indígenas do Brasil, como a gente vê todos esses povos que compõem, né, o comitê que tu falaste, mas também tem tantos outros Que que estão não fora, têm né. esse reconhecimento, né, e que tem ali no decorrer da sua história, né, a sua convicção de que são diferentes, né, e por também serem preservados, né. Então me parece, só para concluir bem rápido, raciocínio bem curto, né, me parece que esses conselhos, essas redes e esses movimentos de internalização de uma convenção
Sim, com certeza, Júlio. Sim, com certeza. Flávio? Oi, tema interessante, a gente vai Né? falar. A gente fica aqui conversando, né, a tarde inteira se der, mas vamos. Gente, vocês estão aí acompanhando o Anastácio, né? Bom, vai falar depois às 16 horas. Isso. Eu queria comentar bem rapidinho nesse ponto das políticas públicas, né? E a gente sabe como as políticas foram resgatadas nesses últimos tempos e foi muito bom a Valéria trazer esse marco temporal, né? Vamos dizer assim, não tem se falado muito de marco temporal, mas é importante a gente fazer uma ponderação, uma reflexão de como, em termos de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais, vinham se delineando no país, tá? Muitas conquistas e não conquistas dadas pelo Estado, né? O Estado nunca vai ser bonzinho mesmo, mas conquistas nascidas a partir da luta e da reivindicação, né, dos povos e comunidades organizados nos seus movimentos. E o marco temporal é como a Valéria falou, 2016 é um ano fundamental para a gente pensar essa temporalidade e como é o pontapé para para um tempo de declínio, né? Um tempo de lamento, né? De ataque a muitas políticas públicas que estavam sendo desenvolvidas para atendimento específico dos povos e comunidades tradicionais. E eu queria, nesse último intervalo aí de tempo, me deter às questões quilombolas no Brasil, tá? Então a gente sabe que é importante colocar, né, que nos anos 2000 a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial ela foi muito significativa para esse avanço de outras Uhum.